O Museu do Sertão e a Trilha de Angico são elementos essenciais para a história e cultura de Sergipe, cada um contribuindo de maneiras distintas. O Museu do Sertão traz uma linha de tempo da vida do povo sertanejo, desde a sua chegada nas margens do Rio São Francisco até os dias atuais. Então, ele serve como preservação de memória, oferece uma educação e atrai o turismo. A Trilha de Angico é importante por ser onde Lampião e o seu bando foram assassinados. Então, ele contribui para a importância histórica, a conexão com a natureza e a valorização do patrimônio. Já o Museu de Arqueologia de Xingó surgiu como uma estratégia para permitir a manutenção da pesquisa e a preservação do patrimônio arqueológico de Xingó. Os utensílios e os objetos expostos foram encontrados por meio de escavações arqueológicas feitas em 1991. Na trilha de Angico também é apresentado o cangaço, movimento social e fenômeno de banditismo que ocorreu entre 1920 e 1940 no Nordeste do Brasil. Liderados por Lampião e Maria Bonita, os cangaceiros realizavam assaltos a bancos, fazendas locais e pequenas cidades, desafiavam as autoridades locais e o sistema de poder vigente, que era o coronelismo. O município de Piranhas serviu como ponto de passagem e confronto entre cangaceiros e forças policiais, além de servir também como abrigo para os cangaceiros. O cangaço interferiu principalmente nas vidas dos moradores pelo medo e insegurança que os moradores sentiam, os conflitos diretos, a economia, a cultura e os deslocamentos, pois muitos habitantes acabaram se deslocando por causa do medo que sentiam do cangaço. Por outro lado, alguns habitantes até achavam que o cangaço, como Lampião e seu bando, eram heróis e justiceiros. Na imagem popular, eram homens e mulheres que desafiavam o poder dos grandes fazendeiros e coronéis. Além da ineficiência do Estado, eles representaram uma forma de resistência contra a injustiça social. Outros viam eles como criminosos e bandidos, por eles serem muito violentos e cruéis. A atuação dos cangaceiros, que frequentemente envolve os ataques a vilas e saques de assassinato, aterrorizou muitas comunidades rurais. Para essas pessoas, os cangaceiros eram basicamente aventureiros, praticantes de extorsão e violência gratuita, sem qualquer motivação nobre. As mulheres também tinham um papel importante no cangaço. Embora tenha sido inicialmente uma atividade dominada por homens, a presença feminina trouxe transformações significativas na dinâmica interna dos grupos. As cangaceiras não eram apenas companheiras dos cangaceiros, elas também cuidavam e tinham apoio logístico, às vezes participação em combate, além de desafiarem normas sociais, trazer autonomia e identidade, símbolo e representações. Na madrugada de 28 de julho de 1938, em uma grota isolada na fazenda Angicos, no sertão de Sergipe, Lampião e Maria Bonita encontravam-se acampados com cerca de outros 11 outros cangaceiros. Eles se sentiam relativamente seguros naquele esconderijo, confiando em vegetação densa e não acidentada. No entanto, o que parecia ser um refúgio impenetrável se tornaria o cenário de sua queda. A polícia, sob o comando do tenente João Bezerra, havia se preparado para aquela emboscada há meses. Eles contaram com informantes que revelaram a localização do bando de Lampião. Nas primeiras horas daquela manhã, os soldados da Volante, que caçavam cangaceiro há anos, se aproximaram do acampamento. As sombras da madrugada escondiam seus movimentos e o silêncio só foi quebrado quando, por volta das 5 horas, eles abriram fogo contra o bando. O ataque foi rápido e letal. Lampião, pego de surpresa, foi atingido por tiros na cabeça e morreu instantaneamente. Eles estavam sentados ou deitados quando os tiros alcançaram, sem tempo de reagir. Maria Bonita, por outro lado, foi gravemente ferida, mas ainda estava viva quando os policiais chegaram até ela. Segundo alguns relatos, a mesma ferida, ela foi decapitada pelos soldados, uma prática cruel da época. Após a emboscada, os corpos de Lampião, Maria Bonita e dos outros cangaceiros foram decapitados. As cabeças foram levadas como prova de suas mortes e exibidas publicamente em várias cidades do Nordeste, como uma forma de propaganda das autoridades, mostrando que o cagaço estava sendo combatido e derrotado. As cabeças foram expostas em cidades como Piranhas,
e Maceió, atraindo grande atenção pública e gerando uma confusão de horror e curiosidade entre a população. O complexo hidrelétrico de Xingó é uma usina de energia hidrelétrica que produz energia potencial. A água dos rios possui energia potencial, que é transformada em energia mecânica pelas turbinas. Utiliza energia cinética. As águas dos rios têm movimento, o que significa que possui energia cinética, uma fonte renovável e limpa. As energias elétricas chegam às residências em várias etapas: geração, em usinas que comportam fontes naturais de eletricidade; transmissão, em alta tensão para reduzir perdas; distribuição, em níveis adequados para consumo; medidores, restringem o uso para cobrança. Finalmente, a energia chega aos dispositivos em casa. As vantagens de usina hidrelétrica incluem a renovabilidade, baixas emissões de carbono e a capacidade de armazenamento de energia. Contudo, apresentam desvantagens, como impacto ambiental, que pode incluir deslocamentos de comunidades e alterações em ecossistemas. Essas usinas utilizam principalmente energia elétrica, que podem também produzir água potável, irrigações e controle de enchente. As principais atividades envolvidas na construção incluem a construção de barreiras de geração de energia e manutenção. O Brasil possui hidrelétricas devido à abundância de recursos hidrelétricos, a busca por energia renovável e a capacidade de armazenamento. A construção de usina requer estudos de viabilidade, licenciamento ambiental e projetos de engenharia. A água é crucial, servindo uma fonte de energia reservatória e controle de vazão. O gerador converte a energia mecânica das turbinas em eletricidade, produzindo a corrente alternada e mantendo a sincronia com redes elétricas. As instalações de usinas hidrelétricas, como a de Xingó, apresentam desvantagens ambientais significativas, incluindo a destruição de habitats devido à inundação das áreas e alteração do fluxo dos rios, o que prejudica a fauna e a flora aquática e dificulta a migração de espécies. Além disso, a decomposição de vegetação submersa pode liberar metano, um gás de efeito estufa. Na região de Xingó, são encontrados minerais como calcário, argila e areia, utilizados na construção civil e na agricultura. O pH das águas na usina varia entre 6 e 8,5, influenciado por materiais orgânicos e poluentes. A quantidade de água é notória, pois mudanças no pH podem afetar a biodiversidade e a operação da usina. A elevação da temperatura da água tem consequências como a redução da oxigenação, aumento do metabolismo de organismos aquáticos e o crescimento excessivo de águas, comprometendo a qualidade da água. A região de Xingó, no sertão nordestino do Brasil, abriga ecossistemas diversificados, como o Cerrado e a Caatinga, influenciados pelo clima semiárido e pelo Rio São Francisco. O Cerrado possui uma rica biodiversidade, caracterizada por vegetação xerófila. Os ambientes aquáticos do rio e da represa são essenciais para a fauna, abrigando peixes como tabuqui e surubim, além de moluscos e crustáceos. As margens e várias ao redor do rio oferecem habitats para aves migratórias e outras espécies aquáticas. Os animais da região desenvolveram adaptações para sobreviver em condições arárias. Por exemplo, tabuti requer umidade com seu casco robusto. O rato da caatinga é noturno e serpentes como a cascavel se camuflam para caçar. O catuti onífero se alimenta de frutas e raízes, enquanto o tabuti utiliza sua carapaça e pode cavar buracos para escapar do calor. Além das, além das árvores, que têm o seu processo para se adaptar à grande seca. O Rio São Francisco é um corredor ecológico vital, conectando ecossistemas e sustentando uma rica biodiversidade. Ele regula o clima local e mantém o ciclo hidráulico essenciais para a resistência dos ecossistemas da região. No entanto, a biodiversidade de Xingó é feita de desafios, como poluição de água, barragens que alteram o fluxo dos rios e práticas agrícolas não sustentáveis, que corrompem a quantidade de solo e da água, afetando a fauna e a flora.